não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, pronto, então nós temos que bolar uma linguagem que traga as pessoas de volta à consciência de si. Ainda não se trata de fazer política, de falar mal de um partido, de apoiar candidato, é nada disso, está numa esfera muito mais profunda. Né? E foi exatamente isso que eu comecei a fazer a partir do Imbecil Coletivo e uma série imensa de artigos, que hoje só aqui do Diário do Comércio, já só do Diário do Comércio dão 8 volumes, aquela série Cartas do Terráqueo ao Planeta Brasil, sem contar a série anterior, que saiu no Globo, na Zero Hora, no Jornal da Tarde, que compõe a série do Imbecil Coletivo, que são outros 8 volumes. Então você tem 16 volumes de observações sobre a vida nacional de todos os dias, decifrando os jogos psicológicos, decifrando os truques de linguagem, tá certo? E criando no mesmo ato uma outra linguagem que permita descrever isso sem cair no mecanismo. Bom, foi isto aí que possibilitou que surgisse, então, depois, uma oposição propriamente política que não existia. Claro que a coisa começa na esfera cultural, psicológica, e só se traduz politicamente muito tempo depois. Então vocês viram que eu publiquei A Nova Era da Revolução Cultural em 1993. A primeira edição vendeu todinha no dia do lançamento. Logo seguinte teve outra edição que também vendeu e depois ficou alguns anos sem ser reeditado, só mais recentemente saiu. Ali, numa época em que eu nem sabia da existência do Foro de São Paulo, que estava sendo investigado pelo Zé Carlos Graça Wagner, já estava dado todo o diagnóstico da questão da hegemonia, como isso funcionava. Dominar primeiro a esfera cultural quer dizer psicológica, no fim das contas, né? Para depois você obter um efeito político. A implantação da hegemonia esquerdista no Brasil começou nos anos 60. Né? E, para chegar a ter efeitos políticos, tiveram que esperar meio século. Né? Você vê que o Lula foi candidato 5 vezes, perdendo. O PT não passava de 15% do eleitorado, mas eles continuavam. Chega um dia em que, quer dizer, a hegemonia cultural acaba tendo seus frutos políticos, sem que você precise pregar muita política. Tanto que, veja, o pessoal que votou, das pessoas que votaram no Lula, quantas sabiam que o Lula era, não digo comunista, esquerdista? Ninguém sabia, e não precisava saber. Porque nunca se tratou de fazer propaganda direta, tá certo? Mas de você ir mudando as reações, os reflexos, os símbolos, os sentimentos, etc., até que o efeito se obtém quase que automaticamente como um fruto maduro que cai da árvore. Essa é a técnica gramsciana. Tá certo? É um negócio de uma sutileza imensa. Quando se fala de domínio da linguagem, não é simplesmente que os caras adotam certas maneiras de dizer. Eles fazem questão de dominar os dicionários e mudar, colocar todas essas acepções, quer dizer, no dicionário. Você vê que isso é praticamente no mundo inteiro. Você pega o dicionário Longmans, é um tratado de gramscismo. Então, o Oxford, eu não sei até que ponto, né? O Oxford é muito grande, eu não examinei o suficiente para dizer isso, mas tem muitos dicionários importantes, como o Robert, na França, que é o dicionário mais usado, Robert e Larousse, os dois são desse tipo. Então, se você domina a linguagem das artes e espetáculos, da educação, tá certo?
E do dicionário, pronto, você dominou tudo. Todo mundo vai falar do jeito que você quiser, então você vai realizar o ideal do Richard Rorty. Não podemos convencer ninguém de nada, mas podemos inculcar neles a nossa maneira de falar. Né? Então era preciso criar outra maneira de, ao mesmo tempo, mostrar o funcionamento disso, e na hora que mostrar, já fazê-lo com outra linguagem que transcendesse esta grade de mandamentos, tá certo? E permitisse às pessoas perceber certas coisas e dizer o que percebiam. Então, mas essa é a primeira função do escritor, dizer o que as pessoas não conseguem dizer. Presta atenção, não conseguem dizer, não é porque foram proibidas, não é porque tem uma censura, tem uma polícia que vai... Não, não é assim. A dominação é feita através da própria linguagem. Uma censura direta imposta pelo governo jamais teria esse nível de eficiência, nunca. Quantos funcionários você não precisaria para sair prendendo as pessoas porque disseram isso ou aquilo? Nem na União Soviética jamais conseguiu, na Alemanha de Hitler jamais conseguiram impedir todo mundo de falar. Sempre alguém acabava falando. Como dizia o Julião Marias, a rede tem uns buraquinhos, os peixes sempre acabam passando. Né? Então, tratava-se de quebrar, vamos dizer, a polícia sutil da linguagem. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, inicialmente, apenas para a parte mais intelectualmente ativa da população. E fui, vamos dizer, coletando pessoas, né, ouvintes, alunos, leitores, na área intelectualmente mais ativa. Aos poucos, eles começaram a falar uma nova linguagem. Em primeiro lugar, a linguagem tinha que ser personalizada. Então, você não pode usar uma língua de pau, como todo mundo usava. Você tem que aprender a expressar as suas impressões tal como elas aparecem. Começar a você ver o que está acontecendo, ver e dizer. Isso começou a acontecer, daí começou a espalhar blog para tudo quanto é lado, começaram a aparecer cursos inspirados no meu curso, etc, etc. E isso foi criando uma atmosfera difusa, onde as pessoas percebiam que estavam vivendo uma situação miserável. Não é isso? Isso não se transformou em ação política imediatamente, ao contrário. Né? Para começar a aparecer uma oposição política ao partido dominante levou muito tempo. Por quê? Mesmo as pessoas que eram contra eram dominadas mentalmente pelo esquema hegemônico. Veja, por exemplo, Reinaldo Azevedo. Em 1995, 2 anos depois de eu ter publicado A Nova Era Revolução Cultural, estava ele na Folha de São Paulo badalando um livro do Emir Sader. Por que fez isso? Porque ele é comunista? Não. Mas é que você tem que mostrar gentileza. Você tem que cultivar boas relações na esquerda. Isso é um dos mandamentos. A esquerda, a facção dominante, tem o monopólio da polidez, o monopólio das boas maneiras. Ela dita o que é boas maneiras. Ela dita quando você cruzou a linha. Quando você foi longe demais. Está aqui até aqui vai o permitido, lá é o proibido. Tá certo? Então, todo mundo que rompia com a esquerda ou nunca tinha simpatizado com ela, se tinha a necessidade absoluta de ter boas relações com pessoas esquerdistas, porque elas eram os donos dos bons sentimentos, os donos da qualidade humana, os donos das virtudes. Tá certo? E você ficar frontalmente contra elas, ou seja, você ter uma divergência existencial e não somente intelectual, isso não podia, isso era proibido. Eu me lembro, por exemplo, Aristóteles Drummond, que era o suprassumo do sujeito reacionário, né? Sempre foi apologista do governo militar. Ele tinha uma festa anual que ele dava no seu aniversário, que metade dos convidados eram comunistas. Todo mundo amigo dele, ele disse: eu sou amigo de todo mundo. Isso é característico. O Zé Guilherme Melchior fazia a mesma coisa. Paulo Francis, a mesma coisa. Quer dizer, o Paulo Francis cultivava a amizade. Ele precisava do apoio dessa pessoa que ele considerava seus amigos. Então, tudo isso que é escravidão mental. Então, também o Reinaldo Azevedo falou: bom, eu tenho que fazer um agradinho na esquerda, pelo menos, para mostrar que eu não sou tão direitista assim. Falou: mas quando que algum esquerdista teve a preocupação de mostrar que não era tão esquerdista assim? Tá certo? E bajular alguém da direita só para dizer que olha como eu sou democrático, olha como eu sou superior, olha como eu sou generoso. Nenhum teve jamais essa preocupação. Ao contrário,
eles quando abriam a boca para falar de alguém da direita, eles não poupavam palavrões, achincalhes, esculhambação, escrotidão, não tinha limites, tá certo? Então você vê que um lado estava investido da autoridade moral e o outro tinha de ceder, né? Fazer concessões para não parecer um brucutu direitista. Tá certo? Também aí aparecia você, e o medo de você ser chamado de fascista, o medo de ser chamado de racista, o medo de ser chamado disso, daquilo. Né? Tudo isso aqui é domínio da linguagem. Pô. Isso foi uma obra de engenharia desenvolvida ao longo de 50 anos. Né? Não tem nada a ver com propaganda partidária. Não é assim que se faz, gente. Olha, Os Cadernos do Cárcere do Antônio Gramsci é um livro de 5 volumes, pesado, difícil de ler, tá certo? Só que o pessoal comunista começou a ler isso em 65. Não foi assim, imediatamente, começou a ler em 65, quando publicado pelo Enio Silveira. E o que eles tiveram de debates internos, de congressos, de discussões, de congressos científicos para isso, chegou ao ponto em que, no livro do Lincoln Seco, que chama Gramsci e o Brasil, ele mostra lá que Gramsci era o autor mais citado em trabalhos universitários no Brasil. Isso na começo da década de 90. Né? Então a coisa tinha se alastrado para tudo quanto é lado. Agora, se você falasse para o público já Antônio Gramsci, ninguém sabia quem era. Tanto que eu comecei o livro Nova Era dizendo, olha, a política brasileira está decidida por um sujeito que aqui ninguém sabe quem é, que já morreu na Itália. Né? Então, gradativamente, a formulação desta nova linguagem, que tinha inclusive características peculiares, tá certo? Por exemplo, você baixar desde da linguagem filosófica mais abstrata, erudita, até um bom palavrão, isso foi calculado, meu Deus do céu. Né? Para quê? Para impedir que a coisa virasse o debate acadêmico formal. Não, aqui nós estamos falando, aqui não são pessoas vestidas de guarda-pó que estão falando em nome dos seus cargos. Né? Isso aqui é uma alma humana, um coração humano que está presente aqui. Quem está dizendo isso sou eu. Se eu quero perguntar, quem é você para dizer isso? Eu respondi, eu sou o sujeito que disse isso. Eu tenho autoridade para dizer, autoridade total para dizer o que eu digo. Né? Não fui eu mesmo que disse? Então pronto. Né? Agora você, diz aí o que você tem a dizer. Não interessa se você é professor, doutor, senador, bispo, papa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do seu cargo, falando da sua pessoa real de carne e osso. Então, trazer o debate de volta para a presença, para indivíduos presentes de carne e osso. Só aí você já quebrou a hegemonia. Porque a hegemonia implica e exige a língua de pau. Exige os cacuetes de linguagem, tá certo? Que tem aquele efeito automático, aquilo que eu chamo a palavra gatilho. A palavra gatilho é uma palavra que desperta imediatamente uma reação emocional sem passar pela representação mental do seu objeto. Por exemplo, se você falar, sei lá, a palavra discriminação. Né? O que é discriminação? Você dá um tiro no sujeito porque é de uma raça diferente, é discriminação. Agora você fazer uma piadinha também é discriminação. Então, vamos dizer, esse objeto não é representável, porque ele é tão elástico, é tão enorme que você não pode pensá-lo. Ele é impensável. Então, a palavra por si mesma desperta uma reação emocional imediata. Se você pegar o estilo do Reinaldo Azevedo nesse artigo, é todinho assim. Nada do que ele diz pode ser representado mentalmente. E, no entanto, funciona para certas pessoas porque elas estão acostumadas àquela linguagem. Então, se nós vemos, quando começou, vamos dizer, a aparecer uma oposição política ao grupo dominante? Para vocês verem, por exemplo. Quando foi a primeira vez que o Reinaldo Azevedo usou a expressão Foro de São Paulo? 2008. Eu já tinha falado disso para ele no mínimo em 99. Leva mais 9 anos para começar a abrir a boca. Por quê? Teve que adaptar a mente aos poucos. Né? Teve que se preparar psicologicamente para isso. E os outros ainda continuaram com inibição. Veja, o Foro de São Paulo é só um detalhe no meio da hegemonia, tá certo? É uma coisa insignificante no meio de todo o oceano de manipulações hegemônicas. Tá certo? Mas mesmo isso não podia falar. Só começaram a falar quando o próprio PT os autorizou a falar. Né? Quando o Lula fez aqueles 2 discursos em 2005, confessando tudo,
que está no meu artigo Lula, réu confesso, e quando no terceiro congresso do PT fizeram o vídeo reconhecendo o Foro de São Paulo comando estratégico do movimento esquerdista na América Latina. Bom, aí não precisava mais esconder. Se o próprio bandido confessou o crime, você não tem mais como. Mesmo assim, a inibição continuou. E quando começou a campanha mais grossa contra o PT, a campanha se centrou no fenômeno da corrupção. Não da hegemonia, não do controle hegemônico, não no aparelhamento do Estado, em suma, não no lado da estratégia comunista concebida para dominar tudo. Ora, corrupção é um instrumento mais velho de ação dos comunistas, meu Deus do céu. Então, não há novidade nenhuma. Agora, se você fala apenas da corrupção, como se fosse apenas um crime comum, você está isentando o acusado de qualquer comprometimento político. E você está fazendo com que a facção criminosa ela só apareça como criminosa na medida em que ela, aspas, traiu os seus próprios ideais. Quando, na realidade, o mensalão, o petrolão, etc., nada disso é traição ao ideal comunista. São meios normais de ação do comunismo no mundo inteiro. A história do comunismo prova isso aí. Então, mesmo aqueles que eram antipetistas não eram anticomunistas. E se fosse anticomunista, tinha que ser só um pouquinho. Você é anticomunista por quê? Porque você é a favor das liberdades democráticas, dos direitos humanos, etc. Usava a mesma terminologia, tudo igualzinho. Você veja, em todo lugar onde os comunistas tomaram o poder, mas todo. Eles lutavam pelo comunismo? Nunca. Sempre foi pela democracia. Porque, de fato, eles precisam de uma democracia. Precisa ter uma ditadura feroz, botando todos eles na cadeia, eles estão lascados. Então precisa conquistar a democracia primeiro, para depois a gente poder fazer o serviço. Então, de fato, eles lutam pela democracia para eles, evidentemente. Então, aí aparece então, um monte de gente, vou dizer, com aquele típico a linguagem social-democrática, falando mal dos comunistas em nome dos direitos humanos, da ordem constitucional, etc, etc, etc. Isso não é uma oposição de verdade. Você ainda está dentro do sistema hegemônico. Então, esse longo trabalho que eu fui fazendo, ele foi se espalhando de uma maneira que saiu do meu controle completamente. Foi parar muito além do que eu imaginava. Tá certo? E quando foi em 2013, quando começou aquele negócio do passe livre, que foi um movimento criado pelo governo para desestabilizar o governo Alckmin em São Paulo, não que o Alckmin vale a grande coisa, mas a ideia era esta, e o povo saiu às ruas virando o movimento de cabeça para baixo, tornando aquilo um movimento antipetista, anticomunista, antipolítica de gênero, anti tudo o que a cultura esquerdista tinha imposto ao país nos últimos 40 anos antes. E rompendo de uma só vez, num único dia, 40 anos de monopólio dos protestos de rua. Ou seja, todos os protestos de rua havidos desde os anos 60 do século passado até 2013, 50 e tantos anos, todos eram organizados e manobrados pela esquerda para beneficiar a esquerda. Todos, 50 anos de monopólio dos movimentos de rua, sem contar o monopólio do movimento editorial, da mídia, etc, etc. Quando eu falo de monopólio da mídia, vocês viram que durante todo o tempo do governo militar, a esquerda dominava os grandes jornais, Estadão, Folha, sempre. Você não tinha um diretor de redação que fosse direitista, nenhum, nunca. Tá certo? E ao mesmo tempo dominava a imprensa nanica, que fazia de conta fazer a oposição a isso aqui. Se você pegar a carreira do sujeito chamado Narciso Calili, em São Paulo, que era o sujeito que era mais comunista que Mao Tse Tung, o Narciso Calili dirigia as grandes revistas da Abril e dirigia a imprensa nanica ao mesmo tempo. Assim como ele, eram muitos. Então, aí era um monopólio total, porque você tem a voz contra e a favor, as duas são a sua. E isso durou décadas, gente. Então, estão ouvindo o cachorro, coitado, não para de chorar aí. Pá. Solta ele para cá, vê se melhora um pouquinho. Fica aqui dentro ele chora, fica lá fora ele late, não tem o que fazer. Coitado, está neurótico completamente.
Não está entendendo nada do que está acontecendo. Mais ou menos que nem o povo brasileiro, né? Então, aos poucos, vamos dizer, a mudança da atmosfera cultural e linguística se manifestou, por exemplo, no momento em que a dona Dilma entrou no estádio de futebol e o povo em massa, Dilma vai tomar no cu. Isso é um fenômeno inédito na história universal. Quer dizer, você vaiar é uma coisa, você xingar, e um xingamento de tipo humorístico, não é um xingamento agressivo, é um xingamento de quem está gozando da cara dela. Não é isso? Os palavrões brasileiros têm essa característica. Se comparar, por exemplo, o palavrão brasileiro com o palavrão espanhol, ou até com o palavrão americano, esses são feitos para ferir. Né? O brasileiro não, é para esculhambar, para tornar o sujeito objeto de riso. Né? Então, mostrando um desrespeito, bem-humorado, na verdade. Nós não é que estamos com raiva de você, nós ligamos para você para mim não vale nada. Né? Então, você veja que o famoso vai tomar no cu. Quem começou fui eu, meu filho. De propósito. Não é que eu sou um cara que gosta de xingar os outros. Não. Eu pensei, falei, não, nós temos que fazer uma coisa na qual eu estou aqui explicando Aristóteles e daqui a pouco mando o nego tomar no cu, porra. Para quê? Para você quebrar aquele tipo de solenidade que separa os setores da sociedade. Aqui estão as pessoas bem educadas, polidas, etc. Lá estão os bregas, os bêbados, etc. Não. Aqui é tudo a mesma coisa, meu filho. Então, esta criação desta nova linguagem, né, que dizia o Bruno, você mistura a linguagem erudita com o sermo vulgaris. Né? Então, é o sermo vulgaris, de fato, isso aí. Né? E teve um americano que também falou a mesma coisa. Falou, esse sujeito eles têm um estilo barroco, porque ele mistura o imisturável. Eu falei, mas foi feito de propósito, para dissolver as barreiras que mantêm as pessoas amarradinhas nos seus lugares e permitir que elas digam o que estão percebendo. Né? Então, a primeira manifestação anti-governo que teve no Brasil foi fruto exclusivamente disso. Não havia nenhum movimento organizado, não tinha MBL, não tinha Vem Pra Rua, não tinha coisa nenhuma. E aconteceu. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Aqui é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.